Começando agora o último episódio da temporada Fala Parceiro, edição especial iFood Move. Um movimento que o iFood cria para, de fato, impulsionar o restaurante para mover o futuro do negócio dele e traz convidados incríveis para democratizar o acesso a essa quantidade de informação que está rolando aqui. Isso é para você que esse ano, por algum motivo, não pôde estar presente fisicamente no iFood Move, que junto com nossos convidados e com nossos patrocinadores, a gente torna acessível esse conteúdo para que em 2026 você esteja participando de todo esse ecossistema que é o iFood Move como o maior evento para food service da América Latina. E hoje eu acho que eu não poderia encerrar melhor essa temporada. Um convidado, 2, que eu já entrevistei algumas vezes, que eu falo que 5 episódios é muito pouco para a quantidade de conhecimento que eles têm. Então, primeiro, aqui na minha frente, Rodrigo Barros, CEO da Boali, o cara que está revolucionando não só o mercado de alimentação, mas principalmente de alimentação saudável, fazendo as pessoas terem uma vida muito melhor. Beleza, Rodrigão? Grande Rafinha. Ô, Arnaldo, eu quero saber se os caras já viram o tênis do Rafinha. Alguém viu já? Vai ter que mostrar. Vai ter que mostrar ou não? Quebra de protocolo. Você é louco, cara. Olha o tênis, velho. Não, dá um close nesse tênis aí. Pode gravar assim? Ah, você é louco. Pô, com esse tênis pode, pô. Cara, que tênis massa. Rafinha, bom estar com você mais uma vez. Você é um cara que tem contribuído muito com o delivery no Brasil, com o setor da alimentação. E eu já pela 3ª vez com você, posso dizer que você só melhora e a sua contribuição e o seu legado cada vez aumenta mais. Obrigado. Animal, fico muito feliz em escutar de você isso. Sabe que eu sou fã de você e do trabalho que você faz à frente da Boali. E ao seu lado, o outro cara que, já me ensinou muito também, que a gente já gravou algumas vezes e, enfim, contribui bastante também com esse mercado, assim como você. Arnaldo, tudo bem, meu amigo? Fala, Rafinha. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro vou aprender mais um pouco aqui com o mestre Rodrigo. O cara é um craque mesmo, né? Arnaldo, já contextualiza a sua cadeira, porque gente boa é assim, sempre tá operando desafio. Hoje a minha missão é fazer com que a gente tenha a melhor logística do mundo para delivery. Animal. E é isso que a gente sonha e é essa que a gente vai entregar e a gente vem entregando. Não é fácil essa missão, mas com certeza a gente tem gente boa e principalmente apaixonada e brasileira. Quando você tem gente boa, apaixonado e brasileiro, a gente consegue fazer o que a gente quer. Não tenho dúvida. Rodrigo, acho que para a gente iniciar, a gente vai falar muito sobre cultura, essa gestão conectada entre as pessoas, mas não só olhando para a pessoa, mas como que ela se conecta, tem fit com a cultura e com os valores da empresa. Mas acho que antes de tudo, né? Quem está no food, no delivery, não conhece a Boali, já está empreendendo errado, mas é sempre importante dar um contexto do que é a Boali. Cara, a gente hoje é presente em 25 estados no Brasil, com mais de 130 operações. Operação nos Estados Unidos, Barcelona e Lisboa, né? Barcelona na Espanha, Lisboa em Portugal. Portugal já em operação desde abril, Barcelona e Estados Unidos em obra para abertura ainda esse ano. Então, essa é a Boali, foco em alimentação saudável. São 17 anos de história, mas como Boali desde 2015, então são 10 anos de história como Boali. Eu diria que hoje a gente vive o melhor momento da companhia, Rafinha. É o melhor momento da nossa história. E uma coisa importante, eu estou no iFood Move, eu acho que vale sempre, eu sou muito grato ao iFood, o Arnaldo sabe disso, o Arnaldo já esteve no nosso Boali Innovation Week, contribuindo com a gente. Eu sou muito grato porque lembro quando em 2019 eu pedi para o Edu da Móvel me apresentar alguém do iFood porque eu precisava crescer o delivery. E foi assim que eu assumi como presidente da Boali. Naquela época, ele mandou o telefone do Felipe Cru para mim. Entrei em contato com o Cru. O Cru é uma lenda, cara. Sim. Eu falo que o Cru, ele é a história do iFood. Assim. Ele é... As histórias se misturam. Tudo, cara. Ele tá sempre envolvido. E aí, em 2019, eu lembro que quando a gente falou, a gente fazia 1.500 pedidos, cara. Hoje, como grupo, como um todo, enfim, a gente passa de centenas de milhares de pedidos. Então, assim, é incrível o que está acontecendo. E o iFood foi, sem dúvida nenhuma, o parceiro mais importante da Boali nessa jornada. E, em especial, em 2020 e 2021, foi o parceiro que fez com que a Boali, número 1, não morresse e fez com que a Boali, número 2, pudesse crescer como a gente cresceu. Então, deixar registrado aqui, Arnaldo, seu nome que está participando. Mais uma vez, a gratidão
por essa parceria com a iFood. Eu tenho certeza que agora que a Prosus andou comprando outras empresas na Europa, a gente vai escalar com outros parceiros na Europa também. Olha o spoiler. Boa. Não, mas já foi publicado. Sim. Eu tenho certeza. Falei, será que eu falei alguma notícia? Eu tenho certeza que essa combinação e tem fatores em comuns com o que o Rodrigo falou, e eu já tive em 2 eventos que o Rodrigo fez as pessoas que trabalham com ele, e tem uma coisa que a Boali faz muito diferente de que qualquer rede ou qualquer restaurante. O foco está no modelo de como você organiza as pessoas e como você direciona as pessoas, e não somente numa meta de venda só por ela existir, que é o que normalmente a gente vê em muitos negócios. Ele consegue mostrar o valor daquilo, por que as pessoas têm que sonhar com aquilo. A gente fala muito no iFood de sonhar grande. O Rodrigo conta para as pessoas por que ela tem que sonhar com aquilo. Por que alimentação saudável é... Ele não foi lá e falou assim, nossa, alimentação saudável é uma coisa legal. Cara, o mundo está falando disso e a gente vai fazer isso aqui também. O brasileiro tem orgulho, a gente consegue executar isso aqui. Então, eu acho que ele não põe um quadro branco lá e fala assim, gente, é aqui que a gente vem chegar, quem chega ganha um mérito e quem não chega é demitido. E eu acho que esse valor, ele consegue fazer isso todos os dias. Eu acho que o iFood participa desse processo, mas essa liderança diferenciada dele, ele é um cara que consegue fazer isso muito melhor do que quase todos que estão no mercado. Ele de fato transborda isso. E inclusive vive tanto a cultura Boali que Boali significa no final do dia boa alimentação. Tô certo? Já decorei? Tá certíssimo. Mas sabe que isso que o Arnaldo falou? Acho que é muito importante que a liderança assuma essa responsabilidade. De entender que, de fato, a liderança ela vai ser uma inspiração para o resto da companhia. E como é que você faz para ser inspiração? Você precisa ter coerência. A inspiração, ela vem com a coerência que você tem entre aquilo que você está falando e aquilo que você está fazendo. Se você olhar para o meu dia a dia, Rafinha, ele é um dia a dia boalizado totalmente. Sim. Todos os dias eu vivo boali. Todos os dias eu boalizo. E boalizar virou praticamente um verbo dentro da companhia. E, por exemplo, eu vou te dar os últimos 15 dias. Há 15 dias a gente estava fazendo Boali Run em São Luís do Maranhão com 800 pessoas que pagaram R$130 para correr de camisa da Boali, 8 quilômetros. Depois, semana passada, há 7 dias, eu estava em Florianópolis, correndo com os franqueados lá em Florianópolis. E domingo agora, eu corri com o franqueado do Vila Lobos, o Regis, aqui em Alphaville. Só para você ter uma ideia, esse franqueado, ele começou a correr há 1 ano e meio. Há 1 ano atrás, a gente fez o primeiro 10 km dele e eu participei, eu corri junto com ele. No final, eu dei um tênis de presente e aí ele foi correr uma meia maratona. E agora a gente vai correr mais uma vez uma outra meia maratona. Só na meia maratona de Curitiba vai ter umas 5 pessoas da Boali, por exemplo. Então, assim, a gente realmente vive aquilo que a gente fala. E a cultura, realmente, ela passa a ser algo muito diferente por conta disso. Pela coerência que existe entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. E você sabe que, o Arnaldo, você me recordou de algo importante. Quando eu fui morar no Vale do Silício em 2013, então há 12 anos, eu nem tinha comprado ainda a minha participação na Salad Creations. Eu fui morar lá, eu era um cara que tinha tido algum sucesso já na área de comunicação e educação com a faculdade e tal, mas eu era um empreendedor, um empresário de negócios. O que aconteceu, Arnaldo, e eu acho que você tem razão no que você falou, é que lá no Vale, Rafinha, eu me tornei um empreendedor de produto. E a grande diferença do mindset, a grande diferença de mentalidade entre o empresário de negócio e o empreendedor de produto é que o empresário de negócio ele tá focado em ganhar grana, em crescer com grana. O cara de produto ele tá focado no impacto. Ele entende que quanto mais impacto ele gera, o dinheiro ele é a consequência. Então essa meta que você falou do quadro branco não existe, cara. Ela realmente não existe. Ela não existe para dinheiro, ela não existe para isso. Agora, o número de clientes que a gente atende, isso é importante. Com certeza. O número de clientes, a recorrência que a gente tem, isso é importante. Que é espetacular. É espetacular. Isso é importante pra gente. Então, sem dúvida, eu fico muito honrado de dizer que hoje a nossa preocupação está muito mais na experiência do consumo do que no quanto de dinheiro esse cara está deixando com a gente.
Até porque vender uma vez só não é o que faz uma empresa crescer, né? Exatamente. Rodrigo, eu vou dar um passo atrás, e eu acho que faz sentido depois a gente entrar nos rituais que você faz dentro da Boali para colocar todo mundo no contexto. Mas eu sei que tem muitos pequenos e médios restaurantes que estão assistindo a gente, que talvez estão no momento aí de ter 5 funcionários, 7 funcionários, e às vezes eu vou falar de cultura, tento falar de cultura, e vem a primeira coisa, a crença limitante, a resistência fala, cara, eu sou muito pequeno, isso é para empresa grande. Só que a Boali teve um começo, né? Sem dúvida. Dia vocês começaram. O quanto que é importante pensar em cultura, qual o momento e qual o melhor formato. Cara, eu não consigo montar uma meia maratona para eu correr junto com o meu time. Dá para começar a construir cultura com um time pequeno? Sem dúvida, cara. Primeiro que é importante entender que para você construir cultura, você tem que entender que cultura é o maior patrimônio da empresa. E quando, geralmente as pessoas falam assim para mim, não, mas são as pessoas. As pessoas são definidas pela cultura. A cultura vai definir quem são as pessoas. A cultura vai definir quem fica e quem não fica. A cultura vai definir quem entra. A cultura define quem se aproxima da companhia. Porra, o cara que vem trabalhar no iFood, muitas vezes, ele vem apaixonado pelo iFood. Ele chega aqui, ele quer trabalhar, né? A Boali, o cara que vem trabalhar na Boali, ele vem porque ele quer trabalhar na Boali. O franqueado que vai ser franqueado Boali, ele escolhe ser franqueado Boali, né? O pessoal fala, pô, Rodrigo, eu não te vejo nas feiras, expondo, tal. Por que você não faz isso? Porque ali o cara quer qualquer franquia. Eu não quero que ele queira qualquer franquia. Eu quero que ele queira Boali. Essa é a grande diferença. Então o cara que vem falar com a gente, ele não quer uma franquia. Ele quer a Boali. Você não quer o cara que tá apaixonado pelos números e sim pelo que é a marca. Exato. Cara, o número ele vai ser consequência. Obviamente ele vai ter que entregar o número. O cara tá fazendo um investimento de 300, 400, 500 mil reais. No final do dia, ele tem um payback de 20, 25, 30 meses. Ele vai ter esse payback. Mas não pode ser sobre isso. Tem que ser sobre o impacto que ele vai gerar. Tem que ser sobre o impacto que aquilo vai gerar na família dele. Só para você entender, e acho que você talvez saiba um pouco dessa história, meu principal franqueado hoje, que é o Adriano, que o Arnaldo provavelmente conheceu o Adriano Sim. com 120 quilos, já estava mais magro quando o Arnaldo conheceu, porque ele pesava 140. Hoje o Adriano pesa 80 quilos e vai fazer o primeiro meio Ironman dele agora em São Paulo. Eu me inscrevi para fazer junto. Presta atenção, esse cara é franqueado desde 2019. Ele hoje tem 11 operações, fatura mais de 15 milhões por ano. Esse cara saiu de 140 para 80 quilos e vai fazer o primeiro meio Ironman dele agora. E eu vou fazer com ele o 70.3. Animal. Olha o legado que uma marca tem capacidade de deixar. Porque é isso, você tem resultados, falou, fatura 15 milhões, mas com certeza na vida dele, o que representou a transformação Boali. O crescimento dele fez, inclusive, que eu levasse ele para as Olimpíadas, lá em Paris. Né? Então a gente deu de presente, ele e a esposa foram para as Olimpíadas. A esposa dele, a Priscila, falou para mim, falou, Rodrigo, o tanto que a Boali mudou a minha vida, você tá de brincadeira. E não é pela grana, é pela estrutura familiar. Né? E aí, só para complementar, eu acho que a gente pode aprofundar nisso, mas cultura, para mim, tem 3 grandes pilares. Visão e propósito, valores e crenças e o movimento. Então a gente pode falar disso depois. E tem uma parte que assim, vai ter sempre os que vão falar assim, mas cultura é uma coisa abstrata, que obviamente o Rodrigo falou 3 pilares aqui que não tem nada de abstrato. Ou tem uma coisa que assim, é coisa de gente de RH, não conecta, não traz valor, chama o time traz de resultado. Exato. Vou te falar, se eu tivesse que colocar um sinônimo na minha concepção, seria consistência. Cultura. Uma empresa, ela não pode ter a volatilidade das nossas vidas aqui. Cara, eu vou ter épocas da minha vida que eu vou estar muito feliz. Vou ter época da minha vida que vai ser a melhor época da minha vida. Vai acontecer com você, vai acontecer com o Rodrigo. As empresas não podem depender disso. Não pode depender do Rodrigo acordar bem e hoje é um bom dia para Boali. O Rodrigo hoje não está num dia legal e não vai ser um bom dia. As empresas têm que ter aquilo que ela é. E as pessoas têm que se adaptar àquilo. Não é a empresa que se adapta a cultura das pessoas. Quando todo mundo joga esse jogo, a empresa fica consistente. E aí ela não depende mais do Rodrigo. Eu tenho certeza que a cultura forte faz sucessão mais fácil. Cultura forte faz você conseguir pensar quem que vai ficar no seu lugar. Quando você não tem isso, cara, é impossível. Então empresas com cultura, que é o que eu acredito que o Rodrigo falou, é o que muda o jogo. É o que faz vencer o jogo. Animal. Vou trazer outro ponto, e aí obviamente se conecta muito com a Boali. Acho que pega um pouco da fala do Arnaldo, que foi sensacional também.
A Boab, ela não tá entrando no mercado para ganhar share. Ela tá construindo uma categoria. Eu acho que no final do dia, o mercado de alimentação saudável é um mercado a ser construído. Eu acho que você depende mais do seu concorrente fazer um bom trabalho para educar lá na ponta o hábito de consumo que comer saudável é bom, do que você simplesmente tomar cliente do seu concorrente. Né? Só tem que tomar cuidado para o concorrente não fazer serviço ruim e afastar o público. Agora, quando a gente fala de cultura, de gestão de pessoas, você está criando uma categoria para fora e para dentro também. Quais são os rituais que você faz dentro da Boali com o seu time, coisa que você faz mensal, semanal, para trazer os funcionários para a cultura Boali? O cara que não tem essa cultura passar a conviver com os propósitos da marca. Cara, sem dúvida é isso que o Arnaldo falou, que é a recorrência, que é basicamente frequência, né? É o que eu falo, a comunicação ela dá certo quando ela tem frequência. E a cultura, ela é construída na frequência. Então, só para você ter uma ideia, todas as semanas, às 19 horas, a gente tem uma agenda que eu participo junto com o time de executivos da Boali e os franqueados. Todas as semanas, Rafinha. E eu falo isso... Continua segunda-feira? Continua. Eu fui em uma. Uma vez ele falou, Arnaldo, a gente tem que ter uns problemas com o iFood, você pode conectar em uma? Fui em uma. Foi mesmo. Segunda-feira, 19 horas. Umas 10 vezes já. Segunda-feira, 19 horas. Eu instalei essa reunião em abril de 2019. Ou seja, faz 6 anos e alguns meses que essa reunião acontece ininterruptamente toda segunda-feira, tá? Todas as segundas-feiras essa reunião acontece. Por que toda semana e não uma por mês? Pô, mas Rodrigo, tem assunto para tudo? A gente obviamente adequou a agenda para que a gente possa fazer atualizações semanais, mas em especial, Rafinha, pelo seguinte, isso que o Arnaldo falou. As circunstâncias da vida, elas são diversas. Em um mês vai acontecer muita coisa na sua vida. Em um mês tem gente que troca de namorado, em um mês tem gente que bate o carro, em um mês compra um cachorro, em um mês compra um carro, muda de casa, em um mês faz uma viagem. Agora, todas as semanas, tudo isso vai ter acontecido, mas foi tipo assim, foi só uma semana. Então aconteceu menos distrações ao longo da semana e você chega lá de novo e opa, realinha de novo. Você tava começando a desalinhar, mas pô, uma semana depois nem deu tempo de desalinhar, alinha de novo. Aí depois de uma semana, alinha de novo. Depois de uma semana, alinha de novo. Todas as semanas. E da mesma forma acontece no escritório. A gente tem uma reunião geral todas as semanas na franqueadora. E que a gente fala... Eu recebi mensagens, inclusive eu recebo, toda segunda-feira eu posto lá, segunda sagrada. Eu faço esse post, inclusive, para quem me acompanha entender o seguinte, não é fazer uma reunião e achar que você resolveu a tua vida. Todas as semanas eu faço essa reunião. E eu alinho. E eu alinho de novo. E eu alinho de novo, todas as semanas. Então, quando você fala de ritual, é isso. Né? Todas as semanas isso acontece. Outra coisa que eu faço todas as semanas, visitar a loja. Sim. A única chance de eu não visitar uma loja diferente todas as semanas é se eu não estiver no Brasil. E aí vou estar visitando uma loja fora do Brasil. Mas vai ter gente do time que vai visitar. Com certeza. É visitar a loja. E assim, eu faço isso no mínimo uma vez na semana. Em diversas semanas eu faço isso 2 vezes na semana. Sem contar a loja da Casa Boali, que é onde fica o nosso escritório. Então hoje a sede da companhia, o escritório, tem uma loja lá. Então a gente vive o dia a dia da operação todos os dias. Não tem como falar, a gente está longe da operação. Não. A gente está dentro da operação, a gente não está longe. O time inteiro está dentro da operação. Esse acho que é um outro ponto importante. Muito. E aí, eventualmente, uma coisa que a gente faz que virou um ritual a gente tem um grupo de WhatsApp. E eu lembro que quando a gente criou o grupo de WhatsApp, e eu criei lá em março de 2019, o próprio mercado do franchising falou, você não sabe o que você está fazendo. Você é maluco. Vai acontecer uma revolução aí. Maluco. Cara, a melhor forma de você resolver um problema é saber que ele existe. Hoje, se você vem no grupo de WhatsApp, eu abro ele aqui para você, ele é um grupo que praticamente só tem coisa boa acontecendo. Só tem notícia boa sendo compartilhada entre os franqueados. Né? Aqui, ó, última notícia, ó. O franqueado de Sorocaba com o prefeito Manga lá, que é um fenômeno. Olha lá o prefeito Manga comendo Boali. Tá vendo? Tal. Aí o outro, a outra, corrida. A outra aniversário dela, franqueada. O outro delivery, ó. Olha lá, saindo delivery. Olha que beleza. Ali vendeu bem, inclusive, olha lá. Sim, pedido bom, hein? Aqui, isso aqui é catering, acho. Não é nem delivery, é o catering. Mas enfim, o meu ponto é, a gente tem um grupo de franqueados onde todos os dias eu sei o que está acontecendo. Eu tenho a temperatura diária da rede. Você não se esconde. Eu e meus executivos. E isso faz toda a diferença, cara. Assim,
eu não tenho... Assim, hoje, se a gente olhar para o iFood, para a história do iFood, para a história do que foi construído, o Fabrício é presidente da Prozos, porque ele é um cara que se posicionou e que se colocou e projetou como um líder que tem coerência com aquilo que vive. A cultura do iFood veio da cultura da Móvel e a cultura da Prozos hoje é a cultura da Móvel. É um negócio maluco. É só olhar os resultados. Os caras valem 120 bi de dólar lá na Holanda e a cultura é brasileira. Meu irmão, vocês têm noção do que é isso? É muito louco. A galera não sabe, o brasileiro não entende. Mas esse movimento que o Fabrício fez, nós vamos começar a exportar executivo, nós vamos começar a exportar empresa. Meu irmão, isso é uma porrada pro Brasil. É o Brasil gerando valor pro mundo, né? Isso é uma porrada pro Brasil. Então esse movimento, eu não tenho dúvida, cara, assim, falando disso, tá? Daqui a 5, 10, 20 anos, a gente vai ter uma porrada de empresa fazendo sucesso lá fora. Com certeza. Uma porrada de brasileiro fazendo sucesso lá fora. A cultura. Esse processo de você se aproximar, que o Rodrigo contou aqui bastante da Boali, eu tenho certeza, e a gente viu isso muito no iFood, no processo que a gente fez de fórum de restaurante, que quando a gente se aproximou, eu confesso a você que eu não ouvi nenhuma novidade. Nada do que eu ouvi, eu não sabia. E eu tinha várias suposições de como resolver cada um daqueles problemas. Eu sabia todos. E eu também resolvia todos do jeito errado. Todos. O botão eu colocava no lugar errado. A tela, a cor errada. Processo. A campainha tocava na hora errada. Eu alocava o entregador na hora errada. Porque, no fundo, a dor ela sempre aparece assim, temos o problema X. O problema esse eu já conhecia, eu nem preciso ir lá. Exato. Na verdade, você tá próximo não é para você conhecer algo que você já sabe, mas provavelmente quem tá na ponta sabe muito melhor como resolver aquilo. E a humildade de você fazer isso, que é a chave. Ninguém tem. É raríssimo quem tem a humildade de ir lá e sentar a bunda na cadeira e ver como o negócio funciona. E você vai falar assim, nossa, mas isso parece simples o cacete. Aliás, dá um puta trabalho, não dá? Puta trabalho. Mas eu vou te falar, e isso, acho que o Diego vem dando aula desse assunto também, cara. O Diego teve na Casa Boali faz poucas semanas, sei lá, faz um mês e pouco atrás. Depois o Cru foi lá com o Eric, com a Isa e tal. Essa coisa de o Arnaldo. Cara, o Arnaldo é o vice-presidente da companhia, irmão. Ele tá indo conversar lá, cara. Ele tá na ponta do entregador. Ele fazendo tá rota. Cara, isso é um jogo totalmente diferente. E é um jogo que, eventualmente, você vai ver outros países não vão jogar esse jogo. Porque provavelmente, se você for lá na Holanda, onde tá a Prozos, os executivos não vão descer, cara. A gente fez muito nos últimos 2 anos. A gente não fez só no Brasil, a gente foi pro mundo. Verdade. E isso que a gente fez, a gente não foi pros outros países para fazer reunião com empresa. A gente foi pros outros países para falar com o entregador e dono de restaurante. E era muito maluco. Os países que a gente foi, assim, muito maluco a forma de você se conectar e entender. Mas a gente aprendeu demais. A gente poderia ter feito reuniões online e tal, mas foi a melhor forma de fazer. E é isso que faz as empresas como a Boali ser diferente das outras. Só não tem uma cilada, só tem uma cilada aqui de a gente simplificar as coisas. Porque a gente pode, e quem tá escutando aqui, pode falar assim, putz, é fácil. Cara, esse é o jeito mais difícil. Mas, Rodrigo, tem atalho na vida? Não tem atalho, cara. Não tem atalho. Aliás, é o seguinte, Rafinha, essa fala do Arnaldo, pra mim, o ser humano, de uma forma geral, e aqui no Brasil, eu acho que a gente consegue dar aula nesse tema, mas aí já é uma aula pejorativa, que é, a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. Exato. E aqui eu tenho um negócio prático para falar, é a dieta. O cara fala assim, vou emagrecer. Em vez dele colocar uma meta, um objetivo para ele de emagrecer porque ele vai mudar de vida, ele fala assim, vou perder 5 quilos este mês. Aí ele não perde, sabe o que ele faz? Não desiste. Você quer ver a tangibilização disso? O Bolt, isso mesmo, o Bolt, o homem mais rápido do mundo, foi uma das atrações principais do iFood Move, e ele trouxe a frase icônica dele que foi, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos.
E as pessoas, por alguns meses, desistem por não acreditar no resultado. Eu acho que é a tangibilização disso. Né? É isso. Cara, eu falei agora há pouco no palco, na minha palestra. Eu falei, cara, sabe qual que é o problema? Vocês criam uma estratégia para a companhia e aí em 2 semanas você fala assim, não deu certo. Porque aí a rua mudou, porque o vizinho... Aí você vai pegar a opinião de uma fulana ou de um fulano que nunca construíram o que você está construindo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É igual o cara falar, vamos ouvir o cliente. Não, vamos lá ver o cliente. Ouvir o cliente não é melhor você observar o cliente. Ouvir muitas vezes é muito pior. Porque ele vai falar uma coisa que não é o que ele acredita, não é o que ele faz. Pode até ser o que ele pensa na hora ali, porque foi questionado. Mas o que ele faz ele vai lá, põe o dinheiro, gasta, tá. Aquilo ali é observar o cliente. É o hábito dele, é o que ele não sabe que não sabe. Claro. Mas, cara, eu vou puxar até pro pequeno os exemplos que vocês deram. Porque você deu com franqueado, que é parte do time, é parte da companhia, e o Arnaldo deu com cliente. E isso, da Boali, eu não participei, mas tenho certeza que foi bem similar ao do iFood. Do iFood eu participei um pouquinho desse projeto de aproximação, e ele requer muita humildade, porque por muitas vezes eu vi o restaurante falando com o iFood num tom mais alto, e o iFood, o Arnaldo era um desses que tinha que manter a paciência e calma, como que eu filtro isso e trago isso para mim? Só que a melhor fonte, porque muitas vezes está na cabeça de alguém que não vive a operação na ponta. E isso eu quero trazer pro restaurante para escutar o time. Porque às vezes o dono do restaurante construiu o restaurante há 10 anos atrás, ou pegou uma sucessão que veio do pai, veio do avô, e mudou. O mundo mudou. E aí o time tá falando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de recurso, eu preciso de eficiência, e ele só tá achando que é o funcionário ruim. E é muito turnover na companhia, e por que isso não acontece? Porque ele não escuta o time dele, né? Tem um grande amigo meu do Rio Grande do Sul que ele tem uma frase que eu repito sempre, que é: seu time nunca vai entregar pro seu cliente uma experiência que ele não sente. Então, se você não cuida dele, como que ele vai cuidar? E pensando nisso, em escutar o time, em um mundo mudar, eu já conecto a minha próxima pergunta, Rodrigo. Vocês são muito inovadores, eu acho que a inovação está no DNA da Boali quando vocês começam a criar uma categoria e levantar a bandeira da alimentação saudável. Como que dentro da cultura, da sua gestão, você incentiva o seu time a inovar? Porque eu vejo hoje muita empresa que, cara, fala assim, eu quero um time inovador e proativo, mas se o cara faz algo com a intenção boa e dá errado, ele pune o cara. Como que você vai ter um time proativo dessa forma? Como que você trabalha isso na Boali? Primeiro que eu acho que a gente tem muita clareza de visão e propósito. E visão e propósito ajuda a direcionar a decisão, né? A partir do momento que você tem isso e dá liberdade para o time iterar muito, né? A gente... Só para você ter uma ideia, todas as semanas você tem produtos novos sendo testados em algumas operações. A nossa diretora de produtos, a Paty, a gente hoje no escritório tem uma cozinha experimental que semanalmente ela recebe fornecedores e fica testando o produto ali. E os produtos que vão dando certo nos testes, a gente vai lançando com LTO, que são as ofertas limitadas, né? Então, provavelmente a cada 60, 75 dias, tem novos LTOs rolando na rede inteira. Geralmente usando os mesmos SKUs, os mesmos itens que a gente usa já na companhia. Quando eu vou lançar um LTO de itens novos, isso provavelmente vai ter uma estruturação maior e vai trabalhar o item em diferentes categorias. Então, de repente, a gente lançou recentemente um item novo que foi um salmão novo. A gente lançou em 2 categorias. Então, a gente lançou no wrap, a gente lançou no bowl. Por quê? Porque eu não vou colocar um item para lançar um único produto. Sim. Então, esse é um outro ponto. A outra coisa é, por exemplo, tecnologia. Cara, a gente tem parceiros de tecnologia que estão o tempo todo indo lá testando coisas. O Arnaldo lembra que, historicamente, eu falo, cara, pode testar coisas aqui com a gente, cara. Se der errado, a gente simplesmente vai avisar os nossos parceiros. Pô, deu errado. Cara, volta, retoma, faz de novo. O processo de dar errado pra gente, ele é claramente um processo de evolução. Né? E a gente provoca o nosso próprio caos, Rafinha. Eu acho que o caos todo mundo vive. A diferença é que o nosso é provocado por nós. Sem conformado. Quando você provoca o próprio caos, você sabe que, cara, vai ter problema, mas ele vai justamente ajudar a gente a construir o nosso futuro. E a gente está o tempo todo fazendo isso, né? Isso é importante falar também. Não tem assim, aonde nós vamos chegar? Não. Nós vamos continuar subindo. Onde nós vamos chegar? Não tem, vai chegar. Você quer ser o maior do mundo? Quero, porque é pra ter a visão lá, mas na prática, não é chegar lá que vai deixar a gente feliz pra caramba. Feliz eu tô aqui já gravando esse podcast. É o processo, né? É o processo. Você tem que fazer o processo. Até porque senão você fica acreditando que a felicidade tá no final do jogo
E o empreendedor mesmo, ele nunca tá satisfeito. E aí você vira um frustrado. E o jogo nunca termina. O jogo não O acaba. empreendedor não. Então o jogo significa não que você acaba. nunca tá feliz. É. Se sua felicidade tá no final do jogo não acaba, você nunca... E eu acho que... Aliás, tem um livro, Jogo Infinito. Esse eu não conheço. Acho que foi o Simon Sinek que escreveu esse livro. Bem legal. Acho que, assim, falar de inovação, assim, acho que tem um capítulo especial falando de Boali, que, assim, hoje é um tema legal, né? Comida saudável. Mas, Sim. Rodrigo, quando você começou a falar de comida saudável, o que era isso, cara? Assim, porque Vou contar um eu segredo. acho que essa é a inovação do... Hoje em dia tem um na esquina aqui querendo Hoje falar tem de todo comida. mundo, velho. Mas quando ninguém pensou nisso, você bateu cabeça aí em Cara, eu muito vou lugar, contar eu um acho, segredo. Primeiro, né? Quando a gente começou a vender salada, a galera falava, não, tudo bem, mas o que a gente vai comer? Sim, mas e a comida? O que vai ser? Salada. Não, tudo bem, mas depois. Não tem depois. Você come a salada e você fica satisfeito. Isso foi a primeira coisa. A segunda, cara, foi quando a gente colocou o wrap pra vender. O wrap, ele era tipo assim, um lanche. O que a gente fez? A gente colocou ele num prato e a gente colocou um acompanhamento de salada. E ele virou a refeição. Cara, isso foi o que mudou o jogo, assim. Assim, ali foi a grande mudança, foi naquele momento, em 2014 Você ali, mudou o hábito. onde o wrap passou a ser uma refeição. Até hoje, se você, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, o wrap ele é uma refeição porque o americano não almoça. Uhum. Então ele come um wrap no almoço, mas ele come como lanche. Porque o americano ele não tem hábito de almoçar. Wrap, smoothie. É um wrap, um suco, um smoothie, qualquer coisa. Esse é o almoço dele, porque ele não almoça, ele não para almoçar. Culturalmente falando, a galera que é economicamente ativa, cara, o almoço é isso, né? Já na Europa, por exemplo, Portugal, o wrap hoje, cara, ele só vende em horários alternativos. Ele não vende com volume, né? Claro que vai vender 1, 2 ali, mas ele só vende em horários alternativos. Então, o grande volume está em horário alternativo. A categoria mais vendida no Brasil é salada, a segunda é o wrap e a terceira é o bowl. Em Portugal é bowl, wrap e salada. Nossa. Olha que loucura. Então, voltando aqui, a gente educou o brasileiro a comer salada como refeição, a comer o wrap como refeição. Você pensa assim, ó, a gente fala muito de inovação, a gente sempre conecta com tecnologia, né? Sempre a gente vai falar assim, é do celular, é do não sei o quê, é da inteligência artificial. Sei lá. Não existe mais... na minha opinião, não tem nada mais difícil do que você inovar no que é um hábito de alguém. E não existe um hábito mais forte que se alimentar. Você mudar um hábito de alguém na alimentação... Algo que é base da pirâmide que as pessoas fazem há anos. Esse é o case de inovação, assim. Não é o que o cara tá pensando, assim. Esse é o case de inovação. Ninguém pensava nisso. Você sabe que esses dias o cara falou assim, pô, vamos tirar o wrap do prato, vamos servir ele na mão. Eu falei, cara, mas o que fez a gente fazer o cara comer o wrap como refeição foi colocar ele no prato. Aí Se eu tiro ele do prato, ele vira ser lanche. Então, assim, eu posso até tirar ele do prato às 3 da tarde. Mas até às 3 da tarde ele precisa estar no prato. Ele precisa estar no prato. Por animal. E essa fala do Arnaldo, pra mim é isso. O DNA da Boali tá em inovação e conecta com a frase do Diego Barreto. Cara, no episódio 1. A gente tá no último episódio da temporada e conecta no 1. Eu trouxe o conceito de inovação e ele falou, cara, eu tô pegando, o Diego falou, tô começando a detestar a palavra inovação porque estão banalizando, estão achando que tudo é inovação. Pega o ChatGPT e inova. E inovação é justamente você mudar os hábitos e uma coisa que a Boali faz muito bem, de forma acessível. Ele trouxe um exemplo que vale a pena contar, que é, cara, o Tesla ou o Fusca foi mais inovação? Cara, o Fusca, porque o Tesla hoje, pô, é legal, tecnologicamente é inovador, mas quantas pessoas têm capacidade de ter um Tesla? E quando você fala Boali, é isso. Antigamente as pessoas podiam levar um chefe, pedir para uma cozinheira fazer uma comida saudável. A Boali, ela democratiza isso, ela torna isso acessível para as pessoas mudarem de vida. Cara, isso é muito legal, né? Hoje a gente tem algumas marcas trabalhando muito bem no nosso segmento, que copiaram não, mas assim... Se inspiraram na gente e fizeram algo parecido. Inclusive, colocaram bastante qualidade no produto. E hoje conseguem vender a um ticket maior. E às vezes eu sou provocado, Arnaldo, do tipo assim, ô Rodrigo, mas fulano consegue vender aí o prato a R$80, nós estamos vendendo a 50. Mas espera aí, é o nosso propósito esse. Nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos, fazer bem por meio da comida. A decisão já está tomada, irmão.
a decisão tá tomada no propósito. Não eu é não margem. vou ter um wrap de R$80. Não Mas vou. se você não tivesse cultura na sua empresa, não ia funcionar. Isso não funcionaria. Porque com certeza você ia falar, ou você ou alguém ia falar, pô, mas olha a margem aqui disso aqui. Exatamente. E não ia funcionar. Então, as coisas no final se conectam, Sim, assim, muito. inovação com cultura, as coisas vão se fortalecendo. Mas, de novo, assim, pode ficar aqui a noite inteira me falando de case de inovação. Quem inova um hábito, e é um hábito de alimentação, olha, não é fácil não, cara. Você sabe qual é o nome da Boali, a razão social? O nome, o dia que a gente criou a empresa, foi lá registrar. Abriu o CNPJ. Qual o nome? Qual o nome? Transformando hábitos. E eu não sabia. Não sabia. Então o nosso propósito é a nossa razão social. Transformando hábitos. Que era limitado, agora já tá virando SA. Cara, Mas é isso. parabéns por viver há tantos anos. Visão, né? Falam que a diferença do gênio e do maluco é o resultado. Provavelmente um dia você já foi chamado de maluco, né? Até hoje eu tô sendo chamado de maluco. Deixa eu trazer uma outra cultura, Boali. E queria que você explorasse isso, porque eu acho muito nobre essa parte. Vocês são, quando precisa, uma máquina de aquisições. Por que isso? Qual que é o propósito por trás disso? Cara, isso começou... Na verdade, eu tive uma experiência na área de educação, né? Eu tive uma faculdade e lá atrás eu fui vendido, né? Em 2012, fui vendido. A faculdade foi vendida, eu era minoritário e segui, né? Eu segui o drag along. Sim. Então, drag along é uma cláusula que você tem que seguir o majoritário. Cara, eu segui e falei, caramba, eu quero um dia ser o consolidador. Quando, em 2019, eu não estava na Boali, a gente também teve uma proposta para ser vendido. E aí eu falei, não, cara, eu quero comprar, eu quero crescer. Eu acho que esse mercado é disruptivo, esse mercado vai mudar muito nos próximos anos e eu quero ser o consolidador. E aí vale falar o seguinte, Rafinha, tem dois tipos de empresa. A que é consolidada ou a consolidadora. Esses são dois tipos de empresa. Se você, como CEO, como líder da companhia, já tem a visão se você vai vender ou vai comprar, fica mais fácil traçar a estratégia. Quando a gente teve essa proposta e eu falei, eu não quero vender, e aí eu vim para a companhia, virei majoritário na companhia, ali naquela decisão, eu falei, eu vou ser o consolidador. Ou seja, eu vou crescer até o IPO, vou fazer o IPO, eu vou continuar crescendo. Porque é o IPO que depois vai me dar caixa para ser a maior do mundo, que é o que eu quero ser. Então, essa é a fase. A não ser que eu consiga um parceiro como a Prozos foi para o iFood, aí não precisa de IPO, porque tem dinheiro infinito, 120 bi. Aí fica fácil. Não para de entrar dinheiro na empresa. Aí o que acontece? O ponto é o seguinte, tá? Eu decidi isso lá. Em 2021, 2 anos depois, a gente comprou a Horta 31. E aí agora em 24 a gente comprou a Taste. E aí agora em 25 a gente já comprou mais um que a gente não pode falar ainda, Rafinha. Mas... primeira mão aqui. Primeira mão que a gente comprou, mas infelizmente eu não posso anunciar, mas a gente está muito feliz com essa nova aquisição. Qual é a estratégia? A estratégia é a gente, de fato, liderar, organizar o ecossistema e o nosso movimento de saudabilidade. Quanto mais forte o nosso ecossistema for, mais impacto a gente consegue gerar. Por quê? Porque isso traz sinergia de supply chain, isso traz sinergia de back-office, isso traz sinergia de governança, isso traz sinergia de gestão. E aí, na ponta, eu estava contando isso para o Arnaldo agora, a Horta e a Taste a gente trouxe para dentro de casa, mas eventualmente novas marcas, a gente vai deixar uma gestão operacional separada para que ela possa continuar tendo a vida dela. Mas o nosso foco é sempre no saudável. Liderar esse ecossistema, né? A gente provavelmente vai continuar comprando empresas, vai continuar fazendo novos M&As, para liderar o ecossistema, organizar melhor esse ecossistema e ficar forte frente a outros players grandes. Então, quando você pega outros grupos de alimentação, só para você ter uma ideia, você tem 10 grupos de alimentação hoje no Brasil que as marcas faturam mais de 10 bi, mais de 1 bi de real. Cara, é muito pouco, cara. Sim. Tá muito concentrado, né? É muito pouco, cara. 10 marcas, cara. Tá doido. Eu vou ser uma dessas marcas. Então, quando eu olho para os próximos 2, 3 anos, a gente, no Brasil, tá? Sem contar o mercado internacional, a gente vai ser uma das 10 maiores marcas do Brasil. Esse é o gol. Agora, imagina o seguinte, ser uma das 10 maiores marcas do Brasil
é legal. Ser uma das 10 maiores marcas do Brasil e ser categoria saudável, aí eu acho que é um fenômeno. Animal, né, Arnaldo? Com certeza, não, com certeza. E assim, só tem chance de dar errado se falhar em duas coisas. Se essas aquisições não estiverem conectadas com o propósito e com a cultura. E onde normalmente o processo acaba ficando com baixo sucesso é se você gastar tempo onde não faz sentido nas aquisições. E o Rodrigo já falou isso aqui de cara, assim, onde não tem valor em estar junto, fica separado. Porque onde as empresas se perdem quando uma compra outra é quando elas gastam anos para juntar sistemas, para juntar legados, para juntar coisas. E aí você vai falar, mas e qual é o valor de juntar? Não, é só porque a mesma empresa tem que fazer isso. Mas e se for separado? Ah, se for separado era a mesma coisa. Então assim, junto que faz sentido, o que não faz sentido, vai em frente. E isso muda. Então assim, acho que ele tem os dois componentes aí e vai dar certo. Cara, Agora, uma coisa que eu posso te falar dessa ideia é que, se você me perguntar, hoje a agenda prioritária da companhia é M&A? Não é. A agenda prioritária da companhia é ter um bom tripé entre produto, qualidade e arquitetura. Essa é a agenda prioritária. Por quê? Porque produto, qualidade, que é a operação, e arquitetura é o que manifesta a experiência do consumo. Então, se eu foco em produto, qualidade e arquitetura, eu vou ganhar o jogo. M&A, ele vem para complementar o ecossistema, mas é produto, qualidade e arquitetura. Acho que isso é importante deixar claro. E aí, se você falar, e a tua agenda como Até presidente que você não é uma empresa de venture capital, né? Você é uma empresa que atende cliente. Exatamente, eu não sou um venture capital. Isso é importante. tem que lembrar Não, disso. só para ficar claro. Agora, a minha agenda como presidente da companhia, eu tô colocando energia no M&A? Tô. Agora, tem uma outra agenda hoje que é tão prioritária quanto o M&A na minha agenda de presidente, que é a agenda internacional. Por quê? Porque aí a gente pode falar, por exemplo, se a gente olhar para os Estados Unidos, que teoricamente é o maior mercado global, a gente tem uma Just Salad com 100 operações valendo $1 bilhão de dólar. A gente tem a Sweet Green com market cap na bolsa de $3 bilhões de dólar, com 150 operações. A gente tem o Cava, que se posiciona como Mediterrâneo, mas é saudável, valendo $10 bilhões de dólar. Que pra mim, quem não conhece, estudem o case da Cava, tá? Sim. É o maior case. É o do case processo. e ninguém conhece no Brasil, tá? Assim, impressionante. Assim, eu falo com todos vocês conhecem, não conhecem. Não falo. É o case. Assim, É você o vê case. esses caras no IPO, Esquece. não tem outra empresa de tecnologia que fez isso, tá? Inclusive, eles fizeram 2 bi e pouco no IPO e estão valendo 10 bi. Cara, isso é um fenômeno. O cara cresceu mais de 4 vezes o IPO, irmão. Tem banco que não fez isso em IPO. Não, muito. Inclusive, vários bancos. Inclusive, eles acabaram de comprar agora em janeiro, esse ano, compraram a Honest Greens, que é uma empresa espanhola com presença em Portugal também, que é uma grande referência do nosso setor saudável. Então assim, e isso me deu um clique, porque eu falei, cara, dá para ser a maior do mundo. Por quê? Porque se o Cava já mostrou que ele não vai sair dos Estados Unidos, mesmo valendo 10 bi de dólar, ele vai ficar no jogo americano e ele vai adquirir uma empresa lá na Espanha para poder explorar o mercado europeu, cara, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o GCC, eu vou para a Ásia e vamos sentar porrada. Por quê? Porque dá para ir com Boali e crescer esse tanto. Então, hoje a visão que a gente tem, ela é bastante global e a gente tem muita convicção de que a gente vai ser a maior do mundo, é uma questão de tempo. Animal. Cara, ficaria aqui. O time da House já tá esperando. Todos os episódios eu tive a felicidade de falar, porra, ficaria 2 horas, que o time foi incrível na curadoria de convidados. Não tinha como eu falar outra coisa. Rodrigão, parabéns mais uma vez, né? Manda muito bem à frente da Boali. Arnaldo, obrigado pela agenda. Valeu. Eu vou falar que eu me despeço de vocês, porque eu fiquei sabendo, até umas 11h30 da noite vocês vão se falar de novo, né? Espero motivar ele a essa conversa. E agradecer a vocês pelo tempo cedido, tá? Foi muito importante essa temporada. Eu acho que o iFood e o Rodrigão, com tanto de conteúdo que ele compartilha, tem esse propósito em comum, que é um pouco do meu propósito de democratizar acesso à informação para o mercado que precisa, né? Que é mercado fértil, é mais necessidade do que oportunidade, então a gente precisa ajudar essa galera. E Legal demais. Quero agradecer a você que ficou até o final dessa temporada. Eu tenho certeza que você aprendeu muito.
Tenho certeza também que eu te vejo aqui no iFood Move em 2026. Vai lá no perfil, já tem data, já está confirmado. O iFood vai continuar com esse movimento de tração para impulsionar o empreendedor e a empreendedora do setor gastronômico que quer movimentar, quer construir de fato o Brasil, que é o que eu falo. O maior programa social que existe no nosso país é a geração de emprego para as pessoas. E aí quando você pega empresas como o iFood, como a Boali, que impulsionam os times a crescerem, a inovarem, são eles que fazem no final do dia o jogo acontecer. Tamo junto! Muito obrigado, agradeço a todos os patrocinadores, ao iFood pelo convite para tocar essa temporada, a todo o time que conduziu comigo esse episódio. Sem as pessoas que estão aqui nos bastidores, isso não teria acontecido com a excelência que esse projeto foi executado. E os convidados que pararam a agenda, largaram o evento para vir aqui ceder o conteúdo deles para vocês de forma gratuita, acessível e democrática. Tamo junto, até alguma temporada ou iFood Move 2026 e bora vender. Valeu!